finalmente ao nosso último tópico de aprendizagem. Então, agora acionado tudo, né? O contexto externo, o contexto de comunicação, a presença do produtor de texto, do leitor de texto, né? Ativa esses dois posicionamentos, a gente consegue, então, pensar num texto como objeto de comunicação, permeando nossa enunciação. Vamos entender, então, como nós podemos ler e produzir a partir de uma unidade que é o parágrafo. Vamos ao tópico 6.1, parágrafo padrão. Vejamos, o tema de hoje é o parágrafo padrão, seu tema, delimitação e objetivo. O objetivo dele é compreender, da aula, né, do tópico, é compreender e produzir o parágrafo padrão como unidade de composição, tá vendo aí? Delimitando o tema e estabelecendo o objetivo desse parágrafo, né? Então, a aula de hoje, ela é centrada num livro muito bacana que é produzido aqui no Amazonas pelo professor Odenildo Sena. E eu gosto demais dessa capa, não é a capa mais recente, mas eu gosto demais dela, porque o título do livro chama Engenharia do Texto, ou seja, um texto como um engenho, como um artifício produzido. E ele também mostra que, olha, que nesse labirinto de informações, nós temos um caminho a percorrer. Por isso que o subtítulo é Um Caminho rumo à prática da boa redação. Então, tendo passado por aí várias percepções, né, das modalidades de escrita falada e escrita, a modalidade da língua, né, diversificada, de uma educação linguística que observa os gêneros textuais, os tipos, a gente consegue produzir bons textos. Vejamos, então, como que o parágrafo padrão pode nos ajudar. Vamos entender primeiro o que é o parágrafo. É uma unidade de composição do texto constituída por mais de um período em que se desenvolve uma determinada ideia central ou nuclear, a qual se agregam outras secundárias intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. Opa, o que a gente vai sublinhar aqui? Composição de um texto maior. Deixa eu mudar. Professora Fátima, vamos mudar aqui para vermelho, né? Então, eu tenho uma composição de texto, mas é uma unidade, é um pedacinho. Só que esse pedacinho, como a nossa colcha de retalho, é muito bem construído. Se desenvolve determinada ideia central. Então tem um centro, exatamente. Por que a gente chama de um núcleo? Porque ele pode ser desenvolvido. Ou seja, vem aí as ideias secundárias. Está todo mundo associado, intimamente relacionado. Esse conceito se aplica a um tipo de parágrafo considerado como padrão. E padrão não apenas no sentido de modelo, de protótipo, que se deva ou que convém imitar, dada a sua eficácia, mas também no sentido de ser frequente ou predominante na obra de escritores, sobretudo modernos, de reconhecido mérito. Olha então que interessante, eu tenho um tipo de parágrafo que ele é considerado padrão, por isso que o tópico é parágrafo padrão. Não só no sentido de modelo, ele é um modelo que a gente pode seguir, né? Pode usar para nos orientar como uma bússola, mas também porque ele é frequente, é comum de encontrar. Então, ele pode ser um modelo para produzir e ele pode ser frequente, então eu preciso saber ler esse parágrafo. Veja que isso foi tirado do livro Comunicação em Prosa Moderna, gente. É uma bíblia na área de letras, é um catatal enorme. O que é bacana é que o professor Odenildo Sena, ele é leitor desse livro e ele transformou, então, essas ideias todas trabalhadas ali, que eu falei como uma bíblia da nossa área de letras, ele transforma para um manual bem bacana,
que é a engenharia do texto, como eu mostrei lá no começo, tá bom? Então, vejamos agora o parágrafo padrão com esse desenvolvimento a partir das ideias da ideia central, esse desenvolvimento das ideias secundárias. Vamos à leitura? Exemplo 1. Gostar de política não é uma opção, mas uma necessidade. Olha aqui uma ideia. Como ela vai ser desenvolvida? Primeiro, porque o cidadão precisa de um conhecimento político para escolher seu candidato. Depois, porque a política está presente na escola, no trabalho, enfim, na vida. Logo, torna-se fundamental o gosto por ela, pois é ela que rege a nossa existência. Esse modelo de parágrafo mostra para a gente uma ideia inicial, nuclear, que foi desenvolvida de forma bem organizada, turma. Olha, gostar de política não é uma opção, mas é uma necessidade. Então, eu preciso dizer por que eu estou afirmando isso. Primeiro, por causa desse sentido. Depois, por causa do outro sentido. Logo, e aí eu concluo. Então, esse modelo de parágrafo, ele tem começo, meio e fim. Ainda tem mais por dizer, mas eu deixo para o próximo parágrafo. Então, tem a ver com a estruturação do texto. Olha que bacana. Exemplo 2, vejamos se vai se repetir. Desde sua origem, o homem utiliza a linguagem para comunicar suas ideias. Lembra lá? Tenho ideia central, nuclear. Então, eu tenho aqui um tópico primeiro. Para ser desenvolvido. Desde sua origem, o homem utiliza a linguagem para comunicar suas ideias. Está voltando no tempo, desde a sua origem. Então, como vai ser o desenvolvimento? A princípio, ele desenhava nas cavernas os acontecimentos por ele vividos. Em seguida, passou a usar a fala. E, por fim, inventou a escrita para registrar o que falava. Assim, percebe-se que o homem e a linguagem sempre caminharam juntos. Eu tenho desenvolvimento desse tópico e tenho algo, por fim, uma conclusão que vai fazer um apanhado do que foi dito antes. Como eu disse, mais coisas tem por dizer. Então, virão aí outros parágrafos. Esse exemplo 3. Diversos foram os benefícios políticos decorrentes da recente greve da Universidade Federal do Amazonas. O tópico, essa ideia nuclear, está sublinhada em verde. Depois nós temos um desenvolvimento que aponta, em primeiro lugar, em seguida e finalmente. Vai explicar, então, trazer aí argumentos. E nós temos em azul uma conclusão. Veja se não ficou bom. Diversos foram os benefícios políticos decorrentes da recente greve na Universidade Federal do Amazonas. Em primeiro lugar, temos que registrar o inédito envolvimento da sociedade amazonense, que, de forma direta e indireta, conviveu com os problemas enfrentados pela instituição. Em seguida, devemos dar destaque à ativa participação da mídia, que, sem restrições ou pruridos, colocou em evidência para a sociedade as mazelas e os méritos do ensino superior gratuito. Finalmente, não podemos deixar de citar os ganhos salariais, que, embora reduzidos, foram resultantes da pressão exercida pelo movimento dos docentes. Em síntese, tais conquistas nos convencem de que algo novo está por acontecer na UFAM. Então, nós temos aqui, olha, uma citação que eu tenho diversos benefícios políticos. Aí, eu apresento quais são os benefícios. Em primeiro lugar, esse. Em seguida, esse. Finalmente, esse. E concluo. Então, o parágrafo, ele está bem estruturado. Lembra que é um caminho para a prática da boa redação? Então, eu redijo um parágrafo que traz ideias, estão bem organizadas e eu concluo. Depois eu avanço para outro parágrafo. Nós lemos 3 exemplos. Vamos ver o que tem em comum? O que há de comum nos exemplos? Cada texto foi construído em um bloco único, com recuo à direita na primeira linha, caracterizando-se como um parágrafo. Um bloco inteiro, está aqui em branco, destacado, e a gente tem o recuo do parágrafo. Ok, o que mais? Todo
Todos eles mantêm uma mesma estrutura: início, meio e fim. Olha, uma frase de abertura, como a gente já destacou, né? Um desenvolvimento e temos também uma frase final. Olha a organização desse parágrafo, né? E temos também uma atenta leitura, vai demonstrar que as frases estão interligadas. Nós temos também uma ligação, né? A primeira sintetiza o assunto a ser abordado. Veja, então, a primeira aqui é uma síntese. Precisa ser desenvolvido. As frases intermediárias são desdobramento, é o desenvolvimento. E a frase final é a retomada, a confirmação das fases anteriores, das partes anteriores. Tudo bem? Então, 4. As frases estão interligadas por mecanismo de coesão, seja de referenciação ou sequenciação. É o que está marcado em vermelho, né? Temos aqui, ó, um começo, um desenvolvimento e uma conclusão, a frase final. Frase inicial, ideias desdobradas e um final. Mas quando eu desdobro, eu uso elementos coesivos. A princípio, em seguida, né? Por fim, assim. Então a gente aprendeu anteriormente, né, professora, o mecanismo de coesão, ele vai ligar, vai interligar. E isso, o texto não está solto, ele está totalmente organizado. Logo, o que eu posso concluir? Um texto não se elabora de qualquer maneira. Há uma lógica interna que orienta o que podemos chamar de engenharia de construção. Professor Odenildo Sena. Então, é um artifício, ele é bem engenhado, ele é bem planejado, por isso ele é bem produzido. Logo, o parágrafo se compõe de início, precisa ter um início, meio e fim. Então agora, professor, eu posso julgar, eu posso analisar, como você pedia na primeira aula, o meu texto? Exatamente. Você pode verificar se o seu parágrafo apresenta uma ideia devagar, porque o leitor tem que se acostumar com a ideia que você vai apresentar. Depois, você tem que ver se ele foi bem desenvolvido, ou seja, se o tópico inicial, se essa frase inicial foi desdobrada. E para o leitor não ficar à deriva, você conclui no mesmo parágrafo. Você já colocou todas as ideias no texto? Ainda não, você está organizando de parágrafo em parágrafo um texto, né, bem elaborado, um produto, ok? Então vamos ter cuidado, vamos pensar como está o início, como está o meio, como está o fim. Às vezes é comum encontrar um texto com um parágrafo de 2 linhas, o outro parágrafo com 10 linhas e o outro parágrafo com 3. Tá certo isso, turma? Tem um desequilíbrio. Se a gente entendeu bem o que é o parágrafo padrão, a gente vê que tem que ter uma ideia no começo, uma frase inicial, um desdobramento, né? Um desenvolvimento e depois um fim. Logo, o meu texto vai ficar com blocos, com as unidades de composição equilibradas, ok? Também não vou fazer mais aquele parágrafo de 10 linhas com uma só frase. Eu já vi que tem que ter uma frase inicial, uma frase no meio e outra frase no fim, só para você poder se organizar e você avaliar o entendimento disso. Então, vamos ver aqui como o texto se organiza com essas 3 partes principais: início, meio e fim. Tanto elas como os seus desdobramentos externos estão explícita ou implicitamente articulados entre si, formando assim um corpo coeso e consistente. Então, a articulação do texto é dada pela coesão e pela consistência dessas ideias, ok? Olha a imagem como é bacana, né? Tudo espelhado, eu tenho um quebra-cabeça, eu estou juntando. Tem começo, meio e fim, não posso misturar tudo, senão
o leitor vai perdido. Logo, a pessoa que está montando o quebra-cabeça, construindo o texto, sabe muito bem onde vai colocar essa peça. Se a peça é da grama, digamos o fim, eu não vou colocar lá no começo. Eu vou estruturar de modo que eu tenha aí a imagem completa a partir da organização de suas partes, ok? Olha só, turma, as 3 partes do parágrafo, então, são aquela frase inicial, chamo de frase núcleo, tá vendo? As ideias desenvolvidas, desenvolvimento. E aquela frase final, frase conclusiva. Voltando, frase núcleo. Uma curta frase inicial representa sempre de forma genérica a síntese do assunto a ser abordado ao longo do texto. Resumo, é o que virá. Prepara o leitor. Desenvolvimento 2. As frases intermediárias compõem o desdobramento, o detalhamento, a especificação daquilo que foi anunciado na frase inicial. Né? Eu preciso explicar, desenvolver, esmiuçar, detalhar. E a frase conclusiva, a frase final, se caracteriza pela retomada, confirmação ou inferência das 2 partes anteriores. Eu vou só retomar para ter certeza que a pessoa entendeu. Então, vejamos aqui como que a gente pode desenvolver, elaborar o parágrafo padrão, certo? Vamos ver quais são os processos. Tenho 5 processos, mas eles estão separados. Na aula de hoje, a gente vai ver os 2 primeiros. Escolha e delimitação do tema e estabelecimento do objetivo para escrever o parágrafo. Poxa, professora, então além de fazer aquelas 3 partes, eu tenho que antes organizar meu pensamento? Exatamente. É isso que você tem que fazer, organizar o pensamento. Como assim? Escolhe um tema, delimita esse tema, porque pode ser enorme, né? A quantidade de coisas que eu tenho a dizer sobre ele. E estabeleço um objetivo. Vamos a eles. Escolha e delimitação do tema. Ponto de partida, busca do tema. Depois, recorte, eliminação do mar de ideias. Cuidado. Delimitação do tema nos permite, dentre tantas opções oferecidas pelo assunto, escolhermos aquele aspecto que vai nos permitir maior segurança, profundidade e eficácia no controle da abordagem do tema. Isso, turma, ajuda 2 movimentos. Às vezes você está sem ideia, o que você vai colocar no papel? Então, deixa eu pegar um tema, jogo o tema. Deixa eu delimitar, não vou falar tudo sobre ele. Então, eu vou já organizando algumas ideias sobre ele. E aí você naturalmente vai desenvolvendo. Ou então vem uma avalanche de ideias e você não sabe como estruturar. Calma, eu tenho um tema, vamos por parte. Primeiro eu vou delimitar esse tema. Vejamos como que fica isso na prática, Fátima. Se eu tiver o tema universidade, o exemplo... Não havendo delimitação, o escritor ficaria no emaranhado de generalidade, frases soltas, gerais, risco também de não ter um domínio sobre o assunto. Por quê? Olha o que vem, turma. Universidade, pública ou privada? Federal ou estadual ou municipal? É a UEA? É um mediado em letras, por exemplo? É uma turma de Urucará, Altazes, São Gabriel da Cachoeira, alunos de turma de letras, de mineração, participantes de projetos de pesquisa e extensão? Bom, eu não sei. O tema é muito vasto, ele é abrangente. Então, uma simples escolha nos obrigaria a deixar de fora toda uma gama de aspectos e possibilidades que poderiam comprometer a segurança e objetividade do texto. Delimitar é partir desse geral para um particular, é organizar esse universo de informações como a gente vê na imagem. Tudo bem? Então, veja só qual é a diferença quando eu organizo delimitando. Tema educação. Eu posso começar o quê? Eu vou falar de exames de avaliação da aprendizagem. Exames também já é amplo. Deixa eu recortar. Vou falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Escolhi um. Mas eu ainda quero delimitar. Dentro do Enem, o que eu quero falar? Sobre o resultado do Enem de 2014 na área de códigos, linguagens e suas tecnologias. Delimitei. Outro tema, corrupção.
Eu vou falar sobre corrupção no Brasil. Nossa, é vastíssimo esse tema. Corrupção diária. Ah, então tá, o dia a dia. Mas dentro do dia a dia, os problemas gerados pela corrupção diária cometida por cidadãos. Às vezes a gente pensa que a corrupção é só do outro. Então deixa eu pensar no dia a dia e pessoalmente como a corrupção é gerada. Eu fui delimitando, fui organizando melhor o que eu posso falar, o que eu vou falar sobre esse tema. Outro, linguagem. Vou falar sobre a linguagem não verbal. Ok, a linguagem não verbal entre os portadores de necessidades especiais. Ah, já recortei, mas são vários portadores, né? Então eu quero falar de quem? A linguagem não verbal entre surdos. Então eu falo dessa comunidade. Ok? Eu vou falar da surdez. Dentro de linguagem não verbal teria tanta coisa. Recortei a linguagem entre portadores. Mas eu ainda quero recortar mais. Delimitar é fazer esses recortes, certo? A gente tem aí um tema linguagem. Agora eu quero falar sobre a linguagem falada. Ok, deixa eu escrever sobre isso. Vou falar sobre a linguagem falada no interior do Amazonas. Mas dentro dessa linguagem falada do interior do Amazonas, eu vou recortar as gírias utilizadas pelos jovens no interior do Amazonas. Turma, é muito legal para a gente não se perder, né? Já falei aqui dos surdos, e aí eu posso falar também da linguagem não verbal, mas agora eu não vou falar de necessidades especiais, vou falar da linguagem do corpo. E aí eu vou falar do quê? Dentro da linguagem do corpo? Não, eu vou falar do corpo na dança. Vejam que a gente vai, ó, as setinhas apontam uma especificação, tá vendo? Vai especificando, vai recortando, vai ficando mais fácil de tratar. E aí, turma, mesmo tema, textos diferentes. Assim, um mesmo texto poderá ter o mesmo tema, mas conter conteúdos completamente diferentes, pois o recorte estabelece o quê? Diferenciação. Né? Então, a maneira como a gente olha é a maneira como a gente também recorta a realidade. Vejamos, então, como vai ficar o mesmo tópico desenvolvido de formas diferentes. Entre as manifestações folclóricas estão as festas. Elas são celebrações dentro de uma comunidade humana. Os homens ou celebram o dia de um santo particular, ou celebram uma colheita, ou festejam um acontecimento religioso, ou festejam para esquecer o dia a dia. As festas folclóricas têm, pois, motivos diferentes que orientam a sua organização. Tem começo, meio e fim. Então, está falando de manifestação folclórica, o texto 1. O texto 2 também está falando de manifestação folclórica. Será que o recorte é diferente? Olha só. Das manifestações folclóricas de São Luís, 3 são de maior agrado dos visitantes. O Bumba Meu Boi, cuja representação dura uma noite inteira e cujo enredo tem origem em lendas ligadas à atividade pastoril. A festa do Divino é sempre no segundo domingo da Ascensão e ainda temos as dos reis e pastores na época natalina. E no Carnaval, a grande atração são os tambores de crioula com rica coreografia e os fofões, que são homens trajados em atraentes e coloridas fantasias. Todas essas festas despertam a curiosidade e o encanto dos turistas. Vejam, o mesmo texto, o mesmo tema, mas conteúdos completamente diferentes, pois o recorte estabeleceu a diferenciação. Lembra como a gente já tinha falado? Se a gente for organizar, né, esse recorte de forma recortada, como vai ficar? No começo, eles se igualam, tratam os 2 textos de manifestações folclóricas. Os 2 textos abordam festas. Mas o primeiro texto trata do motivo das festas. E o segundo trata das festas de São Luís. Explica quais são as 3 festas que são o Bumba Meu Boi, a festa do Divino e o Carnaval. Mesmo tema recortado de forma diferente. Ué, então eu preciso fazer o quê? Recorto o tema e agora estabeleço o objetivo.
Estabelecimento do objetivo. Todo o texto se desenvolve em torno do objetivo escolhido. Se outro fosse o objetivo, outro seria evidentemente o texto. Fixar o objetivo para orientar o que se vai escrever sobre um assunto delimitado é selecionar a linha de pensamento que estará presente em todo o texto. Professora, como que eu vou recortar? Olha, você recortou anteriormente, vai traçar um objetivo. Então, agora o seu recorte tem que atender esse objetivo. E, gente, todo objetivo deve ser estabelecido a partir de um verbo, né? Faltou aqui o ser. Deve ser estabelecido a partir de um verbo. Mostrar, demonstrar, evidenciar, contar, analisar, informar, argumentar, relacionar, comparar. Então, eu vou fazer um texto sobre manifestações para comparar as festas. Eu vou fazer um texto sobre manifestações para argumentar a importância de manter viva a memória. E assim eu vou, então, criando um objetivo. Quer ver? Exemplo, professora, na prática. Tema, a linguagem. Delimitação, a linguagem do corpo. Objetivo, mostrar que a linguagem do corpo é sensual, engraçada e sensível. Pegamos um tema, delimitamos e criamos o objetivo. Outro exemplo, outro exemplo. Tema, esportes, delimitação, a importância da prática de esporte. Objetivo, mostrar a importância de praticar esporte. Vamos agora ver como fica na prática? Por que é importante praticar esportes? Então, o tópico inicial traz uma pergunta. Como que o texto vai ser desenvolvido? De um modo geral, faz bem à saúde, pois qualquer prática ou qualquer atividade física melhora o funcionamento de diversos órgãos do nosso corpo e favorece o bem-estar. Mas não só isso, o esporte ainda tem uma função social. É na sua prática que crianças e jovens encontram uma saída para a marginalização e os vícios. Assim, o esporte se apresenta como um importante fator vital e social. Ora, o objetivo não era mostrar a importância? A gente já sabe que a importância de praticar o esporte é essa aqui, fator vital. Eu já sei. Mas o que o texto trouxe de diferente? E social. Então, eu começo com uma pergunta. Por que é importante praticar esporte? Se todo mundo já sabe. Então, de um modo geral, todo mundo já sabe, faz bem à saúde. E depois, outro conector. Mas não é só isso. Não, o que é também? O esporte tem uma função social. É na sua prática que crianças encontram uma saída. Saída para quê? Para marginalização e vícios. Então, é também uma prática social. A importância de praticar por conta do fator vital e por conta do fator social. Gostaram, turma? Viram como é muito legal? A gente tem um parágrafo padrão, então a gente tem um modelo de texto, né? A gente consegue ter esse modelo de texto como um guia, uma bússola para a gente orientar o nosso pensamento. O nosso pensamento vem a partir dos assuntos, de temas, então, mas eles são vastíssimos. Qual que é a importância? Perceber que o texto tem começo, meio e fim. Logo, eu tenho que pegar esse tema, esses assuntos e delimitar, fazer recorte. Mesmo assim, depois de recortado, eu digo qual é o objetivo, né, do meu parágrafo. E aí crio um bom parágrafo com começo, meio e fim, atendendo a essas partes. Fiquem atentos. Na próxima, a gente vê o desdobramento dessas partes. Até lá!